Queria só ver a cara de alguns incrédulos quando estes se deparassem com o sobrenatural, pois nessa hora o mais valente e corajoso dos homens se sente tão indefeso quanto uma criança de colo. O meu nome é Antônio Santana, tenho 55 anos de idade e sou motorista de uma empresa interestadual, mas que por motivos óbvios prefiro não expor o seu nome. Eu comecei a trabalhar na empresa desde muito novo. No início era cobrador, e isso foi no final dos anos 80, mas depois consegui me habilitar e hoje sou motorista, porém trabalho apenas em voltas curtas. Atualmente a minha residência fica em Feira de Santana, a princesinha do sertão, aqui na Bahia, mas os encontros com o sobrenatural aconteceram em várias estradas desse nosso Brasil e foram inúmeros. Para que o relato não fique cansativo, irei contar apenas alguns. Na época do meu primeiro encontro com o sobrenatural, eu trabalhava na rota São Paulo-Maceió, porém eu ficava aqui em Feira de Santana. Eu assumi a direção para completar a viagem até Alagoas e no outro dia voltava com um carro que ia para São Paulo. Em junho de 1992, o carro que havia saído de São Paulo chegou aqui no terminal rodoviário da feira, com 35 passageiros. O motorista ficou aqui para descansar e eu assumi a direção e segui viagem. Quando eu estava no estado do Alagoas, na BR-101, próximo ao município de Junqueira, o carro perdeu a força e do nada apagou o motor. Eu achei aquilo bem estranho, pois os ônibus da empresa eram sempre bem revisados e raramente apresentavam problemas mecânicos. O carro ficou parado como se não tivesse bateria e nem combustível. Foi uma coisa bem sem lógica. Esperei uns 5 minutos e liguei novamente o carro e o motor funcionou. Então saí daquele lugar. Porém, minutos depois, eu tive a nítida impressão que uma criança estava chorando no fundo do ônibus. Vocês devem pensar que isso é normal, criança chorar em viagens longas. E realmente é a coisa mais normal da vida. Porém, na minha lista de passageiros não tinha nenhuma criança de colo. O ônibus seguiu e mais à frente, a poucos quilômetros de Maceió, o ônibus começou a engasgar. Eu parei no acostamento e desci para tentar descobrir o que estava acontecendo. Mas nessa hora eu tive a certeza que o vulto de uma mulher segurando uma criança desceu e foi andando em direção ao povoado que ficava às margens da rodovia. Voltei para dentro do ônibus todo suado e tremendo de medo. E antes de dar a partida e tentar sair dali, uma senhora que estava na primeira poltrona me falou: "Meu filho, você viu o vulto saindo de dentro do ônibus?" Eu balancei a cabeça positivamente e ela não me falou mais nada. Segui a viagem até Maceió e quando os passageiros estavam desembarcando, a senhora chegou perto de mim e me falou que viu uma mulher entrando no ônibus quando ele parou a primeira vez, mas ela preferiu ficar apenas orando para que a viagem terminasse em paz. Fiquei com muito medo, mas quem acreditaria em um negócio desse? Se eu falasse para meus superiores, provavelmente perderia o emprego. Então guardei em segredo e comentei apenas com minha mãe e meu pai. Alguns anos depois, eu continuava fazendo a mesma rota e tive outra experiência, mas dessa vez várias pessoas viram e foi bem traumatizante. Na altura do município de Teotônio Vilela, eu avistei uma luz parada na beira da estrada, mas quando passei descobri que aquilo era um ser demoníaco, pois aparentemente era um homem, porém dos seus olhos saiu uma labareda de fogo e aquilo começou a correr atrás do ônibus. E por mais que o ônibus andasse, aquela coisa estava ali do lado e ela parecia se divertir. Depois de uns quilômetros, ela passou as unhas na lataria e fez um barulho ensurdecedor. As pessoas que estavam dormindo acordaram e todos que estavam sentados do lado direito da janela conseguiram ver a criatura correndo ao lado do ônibus. Depois do desembarque, levei o ônibus para a garagem e a lataria estava bastante danificada, como se uma ponta de ferro estivesse arranhado o carro. O responsável pela empresa me questionou o que foi aquilo. Eu disse que ele não acreditaria, mas em todo caso, falei o que aconteceu e a empresa conseguiu entrar em contato com alguns dos passageiros que confirmaram a história e se não fosse a palavra das testemunhas, talvez eu fosse demitido. E como acontece em muitos casos, as pessoas são submetidas a tratamentos psicológicos alegando estresse da profissão.
Depois desses acontecimentos, eles mudaram a minha rota e eu passei a dirigir de Feira para São Paulo, mas parece que as coisas sobrenaturais continuavam querendo viajar comigo. Certa vez eu estava indo para São Paulo e por volta das 5 horas da tarde eu tinha acabado de sair da cidade de Governador Valadares e o carro estava com poucos passageiros. Então avistei uma moça parada em pé ao lado de uma porteira de uma fazenda. Quando o ônibus se aproximou, ela fez sinal com a mão, eu parei, ela entrou e me cumprimentou com uma boa tarde e logo em seguida disse que iria descer em Engenheiro Caldas. Eu abri a porta da cabine, ela passou direto e se dirigiu para o fundo do ônibus. Depois de meia hora e perto do seu local de destino, ouvi uma batida no vidro da porta que separa a cabine dos assentos dos passageiros e era a moça querendo descer. Parei o ônibus no acostamento, ela agradeceu e ficou ali mesmo. Eu segui viagem e quando olhei pelo retrovisor não vi mais ninguém. Em seguida, o cobrador que trabalhava comigo me perguntou se o carro estava com defeito, pois eu tinha parado 2 vezes na estrada. Eu falei que foi para a moça entrar e depois ele me perguntou, mas que moça? Eu dei uma risada e falei para que ele esquecesse, pois naquela altura eu já sabia que não era coisa deste mundo. Porém, entre todas as visagens e assombrações que encontrei pelas estradas, foi próximo a Muriaé, no estado de Minas, que eu realmente me deparei com uma situação que me fez repensar se realmente valia a pena continuar nesta profissão. Foi no ano de 2008. Dessa vez o ônibus estava lotado e já passava da meia-noite. Eu parei em um ponto de apoio para as pessoas fazerem um lanche, usar o banheiro e esticar as pernas. Enfim, descansar da longa e cansativa viagem. Enquanto eu tomava um cafezinho, o rapaz da lanchonete me falou para que eu tomasse cuidado, que naquele trecho estava acontecendo muitos acidentes ultimamente e que algumas pessoas alegaram que tinham visto uma assombração de uma mulher e um cachorro na beira da estrada. Eu não duvidei, pois eu mesmo já tinha visto muitas coisas à noite nas estradas, mas eu teria que seguir viagem, e depois de 30 minutos, os passageiros retornaram para o ônibus. Continuamos a viajar. A viagem estava tranquila, pois era noite. O trânsito estava bem leve e de repente eu tive a sensação de ouvir um rosnado na beira da estrada, mas quando olhei não vi nada e pensei que fosse coisa da minha imaginação. Porém, cerca de 20 quilômetros adiante, uma mulher com aspecto estranho estava parado no meio da rodovia. Não deu tempo de desviar, nem de parar, então eu passei por cima e quando olhei pelo retrovisor, um demônio negro em forma de cachorro começou a perseguir o carro e vi um vulto branco junto com o demônio em forma de cachorro. Aquela coisa vinha correndo atrás do ônibus, mas os carros que passavam em sentido contrário pareciam não enxergar nada. Mesmo assim, eu continuei viajando. Porém, quando chegou em um trecho de curvas, aquele demônio se jogou contra a lataria do veículo. O impacto foi tão grande que o ônibus balançou todo. Eu olhei pelo retrovisor e aquela coisa estava lá. Daí os passageiros começaram a reclamar, pedindo para que eu fosse devagar, achando que o balanço do ônibus era devido à alta velocidade. Diminuí a velocidade e comecei a orar em pensamento. Então alguns passageiros começaram a sentir um odor estranho, como se existisse algum animal morto ali perto. Porém, eu tive que manter a tranquilidade e principalmente a minha sanidade. Depois de alguns minutos, a coisa parou e ficou lá no meio da estrada, e eu segui a viagem e no outro dia cheguei ao terminal Tietê na cidade de São Paulo. Depois desse dia, eu comecei a ler a Bíblia, fazer orações e buscar mais intensamente a proteção de Deus. Nunca mais qualquer criatura se chocou contra o ônibus durante as minhas viagens, mas ver pessoas vagando no meio do nada em plena madrugada se tornou corriqueiro. Em relação à moça que entrou e desceu do ônibus, depois eu descobri que no local em que ela entrou tinha uma cruz com o nome dela. Ela não foi enterrada ali, mas foi atropelada naquele lugar e veio a óbito, pois a fazenda em questão pertencia aos familiares dela e o lugar em que ela desceu era em frente à estrada que ia para a casa dos seus pais.